Bom dia, meus amigos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir a sua bênção, pedir que Ele nos dê paz, esperança, alegria no dia de hoje, muita saúde para todos nós, nossos amigos e familiares. Amém. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para aprender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Amém. Hoje é dia da nossa comparação cronológica, hoje comparando Marcos e Lucas, e o título é Jesus contra os jogos políticos. E Jesus vai falar especificamente sobre a crítica. Nós vamos ver que no nosso dia a dia nós vivemos em um mundo muito crítico, principalmente na política. A crítica ela pode ser boa, mas quando ela se torna criticismo, que é o lado negativo da crítica, ela já não é boa. Mas qual que é a diferença? A crítica, quando ela é boa, ela vem junto com uma solução. Algo que a pessoa vai fazer para melhorar. Mas existe aquela crítica que é vaga, que a pessoa nem sabe o porquê. Então, essa crítica é o criticismo. Não tem nada a ver com a filosofia, mas se você olhar a fundo, a palavra criticismo, ela é uma crítica totalmente negativa. Pessoal, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada, Deus lhe pague. Então, a pessoa que faz uma crítica, normalmente a crítica construtiva, ela está na posição de um perito. Um médico pode nos criticar, você está alimentando incorretamente, você tem que perder peso. O meu médico até me chamou de obesa, gente, mas na condição de perito, ele pode fazer isso. E aí vem a crítica do professor, crítica em situação de perito, mas sempre esses profissionais, eles vão nos dizer o que fazer para melhorar, não é? Sim, é essa diferença do criticismo. O criticismo é algo vago. A única posição dessa pessoa na vida da outra é a posição da ignorância, porque ela não conhece, na maioria das vezes, a outra pessoa com detalhes. E ela não está criticando para apresentar melhoria na vida da pessoa. Ela vai criticar por ciúmes. Olha para a pessoa, sente enciumada por qualquer coisa e vai colocar defeito. Esse é criticismo. E muitas vezes essa crítica, ela é vaga, que nem a própria pessoa não sabe o porquê dela estar sendo tão crítica com a outra. Quem critica vai focar naquilo que a pessoa está fazendo. Agora, quem critica usando o criticismo, o lado negativo, ela vai focar na pessoa, não naquilo que a pessoa está fazendo. Vocês entenderam a diferença? É importante a gente saber isso para a gente entender o linguajar de nosso Senhor Jesus Cristo na passagem de hoje. Nós vimos que na época em que Jesus estava aqui na Terra, ele foi muito criticado e Jesus vai falar hoje dessa crítica em sua direção e também em direção a João Batista, que as pessoas criticaram e o levaram à morte. E Jesus Cristo vai também nos levar a entender essa diferença entre crítica e criticismo por trás dessa história. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Mateus 11, versículos 16 e 17. Assim é que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los?
São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Lucas 7, versículos 31 e 32. Esses dois apóstolos estão falando exatamente a mesma coisa. A única diferença está na palavra choraram e entristeceram. Está comparando a futilidade do ser humano, a falta de maturidade, com as crianças que brincam na praça. Elas estão lá para o lazer. Então, não importa o que Jesus fizer, os apóstolos fizerem, elas estão procurando lazer. Então, se eles tocarem a flauta, as pessoas não vão dançar. Se eles entoam lamentos, as pessoas não choram e também não se entristecem. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que não existe engajamento. Já repararam um monte de crianças brincando na praça? Na realidade, não vai fazer muito nexo, porque cada uma vai agir, vai brincar da maneira que ela mais quer. Dificilmente um grupo de, vamos dizer, 30 crianças vai agir como soldados e brincar de uma mesma maneira, não. Elas são totalmente diferentes e não pensam naquilo que elas estão fazendo, mas estão somente interessadas no lazer. Desde aquela época, Jesus já estava falando de uma geração que estava se recusando a ouvir. Como as crianças na praça, todas são líderes, todas estão brincando, felizes, alegres, fazendo aquilo que elas mais gostam. Nada errado nisso, mas se a gente for comparar a nossa posição de adultos, pessoas que já estamos prestes a ir para o Pai, essa falta da gente ouvir, da gente praticar, da gente transformar as nossas vidas, é algo muito sério. E Jesus estava ali chamando a atenção daquele povo, e isso com certeza é para nós. Mas Jesus Cristo está falando com adultos ali. E ao falar com adultos, comparando com crianças brincando na praça sem nenhum engajamento, isso é algo que vem de encontro à nossa imaturidade espiritual, ao nosso total descaso com a palavra de Deus. Que não importa o que Jesus já falou, o que ele tem falado, o que ele quer tocar o nosso coração, a gente não está parando para receber, a gente não está parando para praticar, para fazer algo com aquilo que ele está nos dando. Continuando a comparação, quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. Mateus 11, versículo 18. Quando João Batista apareceu, não costumava comer nem beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio. Lucas 7, versículo 33. Esses dois versículos estão batendo totalmente. É o pré-julgamento, é a falta de maturidade espiritual. As pessoas não vivendo dentro da palavra de Deus são pessoas injustas, pessoas que não demonstram misericórdia para com as outras. E principalmente o foco desta fala de Jesus é que as pessoas não estão sabendo ouvir. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comparada pelos resultados que produz. Mateus 11, versículo 19.
O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comparada pela vida daqueles que a seguem. Lucas 7, versículo 34 e 35. Esses dois versículos estão batendo quase que totalmente, exceto no final do versículo, quando diz, pelos resultados que produz. Os resultados mostram a sabedoria da pessoa. É isso que Jesus está falando. E no versículo de Lucas, pela vida daqueles que a seguem. Seguem quem? A sabedoria. A pessoa que segue, faz tudo com a sabedoria, com a orientação de Deus, ela tende a ser uma pessoa centrada, equilibrada. Não uma dessas pessoas que a gente vê na nossa política, em que elas são altamente críticas, mas negativamente. Nós vemos bem pouco uma crítica que vai apresentar solução, mas normalmente na nossa política terrena, a crítica, ela vem com o sentido de derrubar a outra pessoa, da outra pessoa se sobressair. Isso aí é um criticismo. E Jesus está colocando esse exemplo do povo altamente crítico contra João Batista e contra ele. Mas o povo não estava na condição de perito. O povo estava simplesmente criticando. Por quê? Porque é que os sacerdotes estavam criticando Jesus Cristo? Não é ciúme? Ciúme, inveja, é por tudo isso que eles criticavam, porque Jesus estava realizando coisas maravilhosas e eles queriam acabar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu estou falando, que Jesus está também nos mostrando sobre a nossa política. É algo em que a crítica não é feita por um perito, mas o criticismo é usado o tempo todo para eliminar a outra pessoa, como fizeram com João Batista, como fizeram com Jesus Cristo. Por isso, a política, na maioria das vezes, ela é altamente satânica. Essas pessoas criticando João Batista não o estavam criticando com o perito. Não, mas era uma crítica totalmente pessoal. Por quê? Por causa do comportamento de João Batista, que ele se retirava para comer, ele vivia recluso, ele usava roupa de peles de camelo, mas eles não sabiam que João Batista era um mensageiro direto de Deus para vir e para abrir o caminho para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a crítica a João Batista fosse uma crítica construtiva, uma crítica de perito, essa crítica iria examinar as obras de João Batista. Iria mostrar que João Batista, ele havia trazido milhares de pessoas ao arrependimento, as batizando, fazendo um trabalho fenomenal de transformação nas pessoas para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa se eles estivessem criticando Jesus Cristo como um perito, o que é que eles teriam que fazer? Olhar para as obras que nosso Senhor Jesus Cristo estava realizando, não é? As curas, e aí ele estava expulsando demônios, multiplicando pães e peixes, ele estava trazendo a boa nova e ele morreu para nos salvar. Uma obra de amor nunca vista neste mundo. Mas veja que o criticismo dos sacerdotes, do imperador romano e outros, era altamente negativo, era um criticismo para eliminar Jesus, porque Jesus não era conveniente para eles. E essa história de acusar Jesus Cristo de beberrão,
de comer com os pecadores. Isso marcou o início do ministério de Jesus Cristo, lá nas bodas de Caná, quando faltou vinho. E Jesus Cristo milagrosamente fabricou os vinhos ali na boteja. Gente, desde essa época, eles associaram Jesus Cristo com um beberrão. E daí vem a festa dele com os cobradores de impostos. Eles tinham os cobradores de impostos como pessoas más, pessoas ruins, porque tiravam dinheiro do povo, embolsavam uma parte, davam outra parte para o governo romano. Mas veja que Jesus Cristo estava nos ensinando que ele ama os pecadores. Sim, Jesus Cristo nunca nos disse que ele apoia o pecado dos pecadores. Jesus Cristo nunca nos disse para a gente amar os pecados dos pecadores. Não. Mas todo pecador é filho de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o próprio Satanás é filho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se rebelou contra ele, não é? Então, até o dia em que Jesus regressar, todos nós, inclusive o Satanás, temos chance de voltar para ele. Então ficou muito claro no texto de hoje que Jesus é totalmente contra esses jogos políticos que a gente vê por aí. Salve-se quem puder, um traindo o outro. Aqueles que eram amigos, que foram colocados por alguém hoje, amanhã, eles estão traindo essa mesma pessoa. É uma coisa totalmente demoníaca. Nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que esse tipo de pecado está tudo certo com nosso Senhor Jesus Cristo, porque não. Mas veja que as pessoas cometendo esses pecados, elas são pecadores e nós devemos amá-los como Jesus nos ensinou a amar os pecadores, mas nunca os seus pecados. A gente tem que sim cobrar um pouquinho mais, de uma maneira cristã, para que a verdade seja mostrada, para que as coisas sejam feitas com honestidade, para que a justiça seja válida igualmente para todas as pessoas. Sim, de uma maneira pacífica e positiva, a gente pode sim requerer que as coisas corretas, como dizem a palavra de Deus, sejam feitas também pelos nossos políticos. Porque se a nossa nação é uma nação que acredita em Deus, uma nação abençoada por Deus, os nossos políticos têm que ser exemplo. Esses políticos têm que mostrar a todos que a nação que eles estão lá governando, eles estão governando para o Pai, não para o Satanás. Isso é muito importante e fundamental na obra de Deus. Os tempos são difíceis, minha gente. Talvez a gente nunca veja isso na nossa política. Mas eu faço um apelo, um pedido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa política seja limpa, que a nossa política seja voltada para a justiça e que não haja opressão no nosso Brasil. Que o nosso povo viva feliz, vivendo uma vida honesta, ganha pelo suor do seu trabalho. E que todos estejam caminhando no mesmo destino. E esse destino é Deus nosso Pai, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Amém. Muito obrigada, meus amigos. Muita paz no seu coração. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada pelo joinha. Se houver alguma pergunta ou algo que não ficou claro, por favor, me mande uma mensagem. Será um prazer esclarecer ou responder. Que Jesus nos abençoe sempre. Bom dia a todos vocês.